Bom dia, meu nome é Gilka, sou enfermeira, especialista em saúde mental e dependência química. Estou aqui hoje para poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência, né? Me passado 3 temas, onde o primeiro é o transtorno de personalidade narcisista, né? O que é esse transtorno? Nada mais, nada menos do que um desvio que afeta a mente da pessoa por completo. Porque o narcisista, ele pensa, ele sente, ele percebe, se interage com o mundo de uma maneira diferente das outras pessoas. Aí isso é percebido com terapias, né? Os psicólogos, né, fazendo as terapias, eles vão percebendo alguns traços. Que traços são esses? Insegurança, sentimento de superioridade, falta de empatia. Geralmente essas pessoas não têm empatia pelo próximo, só pensam em si. Necessidade de atenção e admiração. Então são aquelas pessoas que o tempo todo quer se sentir admirada e que as pessoas ainda fiquem falando para ela o tempo todo. Sensação que é o centro de atração de tudo, né? Outra questão, carisma. Essas pessoas são bastante carismáticas. Apelo à manipulação. Então são pessoas bastante manipuladoras, gostam de manipular. Grandiosidade, então pensa muito grande em relação às coisas que tem. Papel de vítima, ele sempre faz como um papel de vítima. E agressividade. Então, esses são alguns traços que dão para perceber, né? Quais são as causas que é identificado, né? Algumas causas mostram, né, alguns estudos que vêm com fatores genéticos. Algumas pessoas já vêm herdando isso aí de familiares. Já outros mostram que fatores ambientais, então algum trauma, algumas situações que ele vem passando, naquele ambiente que ele vivencia, ele vem trazendo esses traços com o decorrer do tempo, né? O diagnóstico, quem é que faz esse diagnóstico? Geralmente, quando as pessoas já estão com uma situação bem avançada, com os traços bem práticos, eles procuram logo um psicólogo para poder começar o tratamento em si, né? Assim, o tratamento não existe medicamento para isso, mas aí existe um tratamento com a psicoterapia, né, que é trabalhado, analisando cada comportamento, mostrando para essas pessoas esses traços. Nunca deve dizer para uma pessoa, você é narcisista, porque se disser isso é mesmo que for um confronto para aquela pessoa. Então, bom, dando continuidade de um próximo transtorno, vou falar um pouquinho do transtorno de personalidade antissocial, né? Que é bem diferente. Quando a gente vê assim esse nome antissocial, existe uma diferença muito grande de uma pessoa reservada. Pessoa reservada é aquela pessoa que está passando por alguma situação e fica na si. Já o antissocial não, é um distúrbio mental, né, caracterizado por desprezo, e aquelas pessoas que desprezam realmente as outras pessoas, né? Alguns fatores que a gente vê assim são pessoas que pensam assim, os perdedores precisam realmente perder, né? São pessoas que não têm sentimentos assim diretamente, eles sempre culpam a vítima. As causas em si, hoje assim não mostra que existe uma causa em si, mostra que também existem fatores ambientais e existe também fatores genéticos que também contribuem para aquela pessoa ter esse transtorno, né? O tratamento que pode ajudar é a questão da terapia também. Não existe terapia medicamentosa para esse tratamento, e também um apoio, porque é muito importante para os familiares, porque essas pessoas, por ela ter justamente esse transtorno, acaba afetando as pessoas que estão ao seu redor. Então, diante dessa realidade, uma curiosidade bastante importante que eu percebo assim diante do serviço que eu atuo, que geralmente as pessoas que usam substâncias de álcool e outras drogas em si, a maioria, tipo assim, metade dessas pessoas, elas possuem esse transtorno de personalidade antissocial. Muitos mesmo. É uma curiosidade bastante legal também estar compartilhando isso com vocês, porque é um público diferenciado também. Pronto, o outro que eu vou falar também é o transtorno obsessivo compulsivo. Eu tô falando assim um pouco resumidamente para não
perder tanto tempo de vocês e só para vocês poderem entender melhor cada distúrbio, assim, de forma bem resumida mesmo. Já o distúrbio, o transtorno obsessivo compulsivo, ele é conhecido pelo TOC, né? É a siglazinha que é acompanhada por esse transtorno. Ele é um distúrbio psiquiátrico de ansiedade. Então, a principal característica são crises recorrentes de pensamentos obsessivos e compulsivos. Então, o que essas pessoas fazem para acabar com essa ansiedade, essa obsessão que ele tem de pensamento? Porque são pessoas que ficam com pensamentos bastante repetidos na cabeça e eles precisam fazer alguns rituais para poder que isso dê um alívio e que ele tire aquela ansiedade, aquela insegurança que ele está sentindo ali no momento. E os rituais que mais frequentes que eles utilizam são pessoas que na área bastante de limpeza, né? Aquelas pessoas que ficam o tempo todo, não param o dia todo em casa, limpando, o tempo todo sujou, limpa, e tem sempre esse ritual se continuando. A questão de checagem, conferência, já checou, já conferiu tudinho, mas vai lá de novo, confere novamente, não se cansa até parar aquela ansiedade que ele está sentindo naquele momento. Organização. Então, são aquelas pessoas que são muito organizadas mesmo. Começa organizando uma coisa e depois começa novamente, organiza e nunca para dessa organização. Então, pessoas também com simetria. Coloquei um quadro na parede, eita, o quadro ficou troncho. Então, a pessoa só se sossega quando aquele quadro tiver com a simetria corretamente, igual que ele está pensando na cabeça dele. A questão do colecionismo, isso também entra nesse transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? O colecionismo, ele começa a colecionar tanta coisa que ele fica perdendo até o controle de tanta coisa que ele está colecionando. Então, com isso faz com que ele ele não consegue ter esse controle e só consegue ter quando ele começa a colecionar mais, e com isso ele vai controlando a ansiedade que ele vem sentindo naquele momento, né? Os sintomas que mais acomete essas pessoas com transtorno obsessivo compulsivo são pensamentos obsessivos, que esses pensamentos vão, como eu falei para vocês logo no início, eles vão desorganizando bastante aquela pessoa. Preocupação excessiva com limpeza, com higiene e com todos aqueles outros fatores que eu falei para vocês no início. As causas também que os estudos revelam para nós são a questão de fatores psicológicos e histórico-familiar. Geralmente as pessoas que têm o TOC, geralmente já vem pegando isso hereditariamente com os familiares, né? Ainda não existe assim bem uma causa bem esclarecedora em relação a isso, mas ele trata de um problema multifatorial, né? E a questão do tratamento é a questão medicamentosa. Então, assim, eles vão tem tanto medicamentosa como também a não medicamentosa. A medicamentosa, ele passa uma pessoa com essa situação desse distúrbio, ele passa por um tratamento psiquiátrico, o médico ele vai estar avaliando o grau. Geralmente as medicações são medicação antidepressiva, que isso aí vai aliviando essa ansiedade que a pessoa vem sentindo para poder ter um resultado melhor daqui para frente. Outras pessoas nem precisam por estar num estágio muito curto no início. Então essas outras pessoas, o que acontece? Fazem uma terapia, né? Nessa terapia vão trabalhar essa questão dessa ansiedade, dessa questão de manias, essa questão de pensamentos obsessivos, e com isso a pessoa logo no início consegue ir aos poucos minimizando toda essa ansiedade que existe dentro da pessoa. Então, assim, além desses três que eu falei para vocês, existe também filmes, né, bastante interessante, que também ajuda você também a entender esses transtornos. E só assim, na prática, realmente no dia a dia, que você vai estar vendo realmente a diferenciação de cada transtorno desse. Porque é muito comum entre as pessoas. E principalmente assim, agora, após a pandemia, que a gente está... Após a pandemia, entre aspas, porque a gente ainda está vivenciando a pandemia. Mas assim, a gente está vendo muito recorrente, né? Pessoas com esses transtornos, a questão da ansiedade em si também. Diante de todo desse trauma, né, que acabou acometendo toda a população.
E a saúde mental, ela vem acolhendo, né? Estamos sempre de braços abertos para estar acolhendo todos. A questão da escuta é bastante importante, porque a partir do momento que a gente para escutar outra pessoa, aquele problema daquela pessoa, a gente acaba também ajudando, porque a gente somos correspondentes do problema do outro. E com isso, a gente já dá a mão a um e a gente já vai acolhendo, dizendo onde é que pode estar encontrando uma terapia adequada, né? Muitos municípios também estão trabalhando com essa questão. Inclusive, eu trabalho no município de Caruaru. Aqui a gente tem a questão do escuta. Os telefones agora para saúde mental foi disponibilizado por através de ligações. A gente está recebendo essa demanda, encaminhando para os serviços de suas especialidades, marcando consulta quando necessário com psiquiatra ou se não até mesmo uma terapia. E isso online também, a pessoa pode estar falando que é o Conecta Saúde. Então isso também, não só aqui no município, mas também como outros municípios, eles vêm evoluindo em relação a isso. Até porque a gente sabe que isso aí é algo que vem aumentando gradativamente. Então, assim, obrigada aí por vocês terem parado aí um pouquinho e ter escutado sobre esses 3 temas bastante interessantes, né? Que eu falei para vocês que são comuns. E obrigada e até a próxima. Olá, gente. Eu sou José Fábio, sou psicólogo, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre transtorno de personalidade narcisista, né? E o que é isso? Primeiro é importante a gente saber quem foi Narciso, né? Porque narcisista vem de Narciso. Então, quem foi Narciso? Na mitologia grega, era um jovem muito belo, muito bonito, em que, quando seus pais levaram ele para o oráculo falou o seguinte: esse menino alcançará a velhice se ele não se ver diante de um espelho ou diante de qualquer outra coisa. O importante é que ele não veja a sua imagem. Tinha também uma ninfa chamada Eco, que falava muito. E por ela falar muito, os deuses lançaram uma maldição sobre ela, em que ela só repetia a última frase das palavras que eram ditas. Então, um belo dia, Narciso, caminhando pelo bosque, tinha passado o dia inteiro trabalhando, estava cansado, estava ali passeando pelo bosque, e a ninfa Eco o observando e ficava admirada com a sua beleza. Só que ela estava ali sem que Narciso percebesse a presença dela. E Narciso escuta alguns movimentos, algo estranho, e ele pergunta: quem está aí? E Eco responde: aí. E Narciso fala: quem é você? E ela: você. Por isso que na física deu-se o nome de eco, aquele som que você fala e algo fica ecoando. Então Narciso vai, se achega à beira do lago e olha e vê a sua imagem ali. Em algumas versões falam que Narciso ficou paralisado, pedrificou e morreu. Em outra versão fala que Narciso se afogou e morreu por contemplar a sua própria imagem. E aí, vindo agora para o transtorno de personalidade narcisista, a gente começa a entender melhor o que é um narcisista, o que é um transtorno. Primeiro, o que é uma personalidade? A personalidade é aquilo que nós temos. Cada um tem a sua forma de pensar, a sua forma de agir, que permanece
por todo o longo da sua vida. Vai mudando uma coisa ou outra, mas a sua personalidade, a forma de você perceber as coisas, de você sentir, é do seu jeito. No transtorno de personalidade é justamente algo que é exagerado. Ou seja, o narcisista, ele é aquela pessoa que, para ele, não basta só ele achar que ele tem que ter uma autoestima e tal, mas ele acha que ele é o melhor em tudo que ele faz, que ele merece o melhor médico, que ele merece a atenção de todo mundo, né? Outra característica do narcisista é que, tipo, ele não se importa, ele não tem empatia, então ele não se importa se ele tiver que alcançar aquele cargo, se ele tiver que alcançar aquele objetivo, e para isso ele precisa passar por cima dos outros, para ele tudo bem. Tem tratamento para esse tipo de transtorno, né? Tem. Não é um transtorno mental, por isso não se fala de cura, mas de um controle. E são as formas de tratamento para esse transtorno é psicoterapia, né? Psiquiatra. É uma interação multidisciplinar aí para tratar esse tipo de transtorno e poder ajudar o sujeito não a deixar de ser quem ele é, mas justamente equilibrar aquilo que é exagero, aquilo que é excesso. Porque o narcisista, ele se acha, ele acha que só ele sabe fazer, só ele é o bom, né? Então, assim... E o interessante é que ele não percebe que ele é assim. E para ajudar um narcisista, fica mais complicado ainda porque ele não se percebe. E a gente sabe que a terapia, toda forma de terapia, ela funciona quando o sujeito ele reconhece. Eu tenho esse problema aqui e eu preciso me cuidar, eu preciso tratar disso aqui. Não é assim? Então, mais uma dificuldade que encontramos aí na questão do tratamento para o narcisista, né? Uma vez que ele reconhece que não é tão fácil assim, então pode-se dar início a esse tratamento, tá ok? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Isso. Boa noite, gente. Meu nome é Ana Cláudia Salles, eu sou formada em psicologia há 10 anos, tenho especialização em saúde mental e coletiva, especialidade também em neuropsicologia, sou hipnoterapeuta também, já fiz PNL e atualmente estou fazendo curso de coaching. Enfim, sempre em busca, né, para trazer mais conhecimentos e mais ferramentas para que eu possa ajudar o meu público, a minha clientela, pacientes que chegam no meu consultório. E, por sinal, o meu público maior é um público de pacientes que tem um transtorno obsessivo-compulsivo, o qual é o conhecido como TOC. E hoje eu vou falar um pouquinho, trazer uma breve leitura do que é o TOC, esse transtorno obsessivo-compulsivo, que agora nessa pandemia a gente pôde presenciar que evidenciou em muitas pessoas a situação do TOC. Por quê? As obsessões e as compulsões, principalmente de alguns rituais, diante de uma doença, né? Algo que fosse agredir a sociedade e, infelizmente, levar à morte algumas pessoas, que foi o caso do Covid-19, do qual ainda estamos enfrentando essa pandemia. Primeiro, né, o que é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, né? A palavra já diz, é um transtorno. Na CID, que é a classificação das doenças internacionais, e no DSM-5, ele traz um pouco detalhado, mas nem tanto, porque o TOC não é uma coisa muito específica, muito fechada num ponto. Quando a gente fala de TOC, normalmente a gente pensa nas pessoas que estão lavando a mão,
fechando a porta, conferindo, repetindo, tendo ações repetidas. Isso são alguns dos poucos sintomas do toque. Porque o toque, eles são pensamentos intrusos que ele chega na mente do sujeito. O sujeito fica brigando o tempo inteiro consigo mesmo. São pensamentos que são de cunhos religiosos, pensamentos morais, pensamentos de culpa. E isso, a blasfêmia é um dos pensamentos. E isso vai chegando na mente do ser humano, de quem tem toque, quando ele está numa situação mais, como é que eu posso dizer, quando ele está numa crise um pouco mais avançada, esses pensamentos eles não conseguem sair. Existem pessoas que dizem assim, eu penso tanto, eu penso tanto, que no final do dia eu estou cansada, e acabam não conseguindo exercer tanto a função. Esses pensamentos, por exemplo, eu vou até fazer uma brincadeirinha aqui com vocês, né? Se eu disser assim, gente, fechem os olhos e não pensem de forma alguma em uma maçã. Aquela maçã vermelha, bonita, que a bruxa foi levar para a Branca de Neve, não pense nessa maçã. Quando eu pedir para vocês abrirem os olhos, a primeira coisa que vem à mente é a maçã. O toque é isso. Ele é um pensamento que a gente não consegue ter um autocontrole se não tiver um treino correto, certo? Tem pessoas que elas estão afastadas, elas não conseguem trabalhar, se aposentam e entram até num surto psicótico muito grave por conta do toque. Porque a partir do momento que eu consigo diagnosticar o toque, eu preciso procurar primeiramente um profissional habilitado, psiquiatra e ou psicólogo, para que eu possa, se eu já estou desconfiada, por exemplo, tenho com frequência pensamentos religiosos, eu rezo muito, eu tenho que rezar tudo, superstições, eu não posso deixar minha sandália emborcada, que se eu deixar a sandália emborcada alguém morre. Dentro da simetria, o toque da simetria, eu tenho que deixar tudo muito bem alinhado, tem que estar organizado. Aqui ele não pode estar assim, ele tem que estar virado. Então, são coisas que está tudo relacionado ao transtorno obsessivo compulsivo. As obsessões, que são os pensamentos, eu costumo falar ruminar, né? Para quem conhece o termo, a vaca rumina, ela engole, depois volta, engole e fica ruminando aquele pensamento. Então ele vem, eu fiz isso, eu pequei, eu errei, eu matei, eu pensei errado. Então são pensamentos que estão relacionados ao toque, às obsessões. As compulsões, né? Uma pessoa que tem toque, ela pode ter uma compulsão alimentar, ela pode ter uma compulsão por sexo, ela pode ter uma compulsão por leitura, ela pode ter uma compulsão pelo corpo perfeito. Hoje em dia a mídia traz muito isso. Ela pode ter vários tipos de compulsões. Então, aquelas pessoas que têm compulsões, por exemplo, compra demais, elas podem estar relacionadas ao toque. Quem é que vai saber diferenciar isso? É um profissional da área de saúde, ou psicólogo ou psiquiatra. No meu caso, eu sou psicóloga e atendo muitas pessoas, tem muita demanda que tem toque. Eu vou começar pelo toque mais dolorido que a gente conhece, que é o toque da blasfêmia. O que as pessoas que têm toque, e quando elas estão ligadas à questão da blasfêmia, elas fazem? Um pensamento, por exemplo, na hora da missa, para os católicos, o padre está fazendo uma elevação da hóstia. Uma pessoa que tem toque no nível da blasfêmia, ela vai olhar para aquela hóstia e vai pensar, ali quem está é o diabo, não é Deus, alguma coisa. Aí essa pessoa começa a se punir, às vezes, ou passa a não frequentar mais a igreja. Isso é um dos tipos do toque da blasfêmia. Pessoas que têm toque dentro da blasfêmia, que elas pensam em pegar um crucifixo, por exemplo, e dizer, eu vou usar esse crucifixo como um símbolo sexual, cuspir no crucifixo, querer dizer que isso aqui é uma porcaria.
são pessoas que têm toque de blasfêmia. Existem pessoas que têm toque dentro da blasfêmia, que pensam, idealizam transar com Jesus Cristo, transar com a Virgem Maria. E essas pessoas começam, meu Deus do céu, isso é pecado, como é que eu estou passando isso? E começam num sofrimento muito grande. Então, assim, tudo aquilo que causa um sofrimento muito grande, que paralisa, ele não é normal, é patológico. Então, eu tenho que ter esse cuidado para tentar diferenciar e procurar um profissional. A pessoa não precisa ter vergonha, se você tem um toque dentro da blasfêmia, em procurar um profissional e dizer, olha, eu estou com esses pensamentos assim, porque a grande maioria tem muita vergonha de falar, piora o quadro e cada vez que vai piorando, às vezes a pessoa acaba tendo uma depressão muito grande, porque o toque tem a comorbidade, ele traz como comorbidade a depressão, a ansiedade, o transtorno do pânico também pode estar ligado. Eu estou com toque, fiquei ansioso, fiquei depressivo e entrei numa crise de pânico. É um efeito dominó, uma coisa sai puxando a outra, então a gente tem que ter esse cuidado. A gente precisa também lembrar que tem aqueles toques de cunhos morais, né? O que seria um toque de cunho moral? Por exemplo, eu desejar, eu pensar que eu estou transando com uma criança. Existe o toque, nessa questão existe a pedofilia. A pedofilia está dentro de uma parafilia, que é crime, entende? Mas a gente precisa também compreender. É um transtorno à parte, é uma doença à parte, a pedofilia. Aquela pessoa que tem toque, ela fica ruminando os pensamentos, por exemplo, em fazer mal a uma criança ou até mesmo a um adulto. Um irmão que fica pensando no pensamento em transar com a irmã, transar com a mãe, transar com o pai. Eu estou chamando a reflexão porque é preciso investigar se isso está dentro do toque. O toque pode causar isso no sujeito, então a gente não pode deixar de olhar por esse lado. Esses são os toques dentro do campo da moralidade. Toque do campo sexual. É muito comum algumas pessoas que têm toque começar a imaginar que são homossexuais e começam a colocar a sua sexualidade em questão. Elas não sabem muito bem se elas são gay ou se não são, dentro dessa questão. Então, a gente precisa também compreender esse toque. Aí tem toque do conteúdo violento. Por exemplo, uma mãe que ela está cortando uma carne e de repente ela pensa que vai esfaquear um filho. Ou um tio que fica pensando se vai matar o irmão. Uma mãe, uma avó, um parente, e são casos que acontecem. Isso está nos estudos, está na literatura que a gente estuda, de pessoas que estão prejudicando ou pensa que vai fazer mal a uma criança. Isso é o toque da violência. Por exemplo, eu vou trazer um caso verídico de um estudo de caso onde a pessoa pensava que ia jogar uma pessoa pela janela. Ou seja, eu fico no meu pensamento, estou ali no meu toque, porque o toque são pensamentos intrusos, e eu fico pensando, remoendo, e se eu pegar aquela pessoa e jogar? E se eu derrubar a pessoa pela escada? Então, quando vem algum pensamento, o que eu trago aqui, para as pessoas, para o público de uma forma geral, que vai ter acesso a esse vídeo? Primeiro, não se culpem por nada. Veio pensamentos intrusos, veio pensamentos dentro da linha religiosa, dentro da linha moral, dentro da linha sexual, dentro da linha da violência, entre outros. Veio pensamento que foge da normalidade. Procure um profissional. Procure um profissional para que você não caia num sofrimento profundo e para que você realmente não venha sofrer e chegar num estágio
onde você não consiga voltar. 10% da população que tem o transtorno obsessivo compulsivo, elas são afastadas, elas tornam pessoas incapacitadas ou incapacitantes. Porque são pessoas que não conseguem mais trabalhar, que têm um sofrimento de vida, e são pessoas que às vezes elas vão trabalhar e elas chegam numa sala, ela tem que ordenar toda uma sala. Ah, fulano é muito organizado, aí tem aquele guarda-roupa impecável. É de causar inveja, né, gente? Sim, em parte. Desde que seja uma organização. Mas tem pessoas que elas separam roupas por cores, por tudo. É uma forma de se organizar muito bonita, sim, desde que isso não cause sofrimento. O que é diferente do normal para o patológico? O patológico gera sofrimento no sujeito, torna o sujeito uma pessoa incapacitada de exercer alguma função. Isso vai afetar dentro do nível social, dentro do nível do trabalho, do nível laboral, dentro do nível religioso. Então, a partir do momento que eu, como sujeito, tenho qualquer um desses sintomas, que é só uma breve pincelada sobre toque, procure uma ajuda. Não precisa ter vergonha. Você pode estar passando pelo transtorno obsessivo compulsivo, que é tratado com terapias, tá certo? A terapia, a psicologia, a psicanálise, muitas vertentes, a terapia cognitiva comportamental é uma das preferidas para tratar o toque, porque você traz para o sujeito o enfrentamento de uma forma saudável, que não pode ser de qualquer jeito que eu vou enfrentar isso. A hipnose, eu sou hipnoterapeuta, também trabalho com hipnose, ela é muito boa, porque a partir do momento que eu amenizo a ansiedade, que eu resolvo muitos problemas que estão também lá no meu passado, que são ranhuras que eu trago no correr da minha vida e que em algum momento elas chegam, elas dão um start na vida da gente. Então, quando eu vou tratando tudo isso, eu vou eliminando esse efeito dominó. Porque o toque é um efeito dominó. Uma coisa gerou outra e saiu assim, de repente, quando eu olho, aconteceu muitas coisas juntas. Então, gente, eu tô aqui, né, nesse vídeo muito breve, que já tá aqui esgotando o tempo, a gente começa a falar, nem pensa que vai tanto tempo assim. Se eu for falar muito de toque, leva um dia, aliás, leva muito mais do que um dia para falar. É preciso cuidar, é preciso ter esse zelo. Toque não é só lavar a mão. Não, gente, não é só lavar a mão, não é só limpeza. Não só é isso, o toque vai além disso. Muitas pessoas não sabem que tem um pensamento de cunho sexual moralmente errado, pode estar ligado a um transtorno obsessivo compulsivo. Então você que está aí do lado de lá, olhe com muito carinho, com muito zelo pela sua vida, porque a sua vida vale muito. Você tem a possibilidade de ter uma vida como todas as outras pessoas, uma vida tranquila, porque eu não sou o toque, eu estou nessa situação. Então, vamos cuidar com muito carinho, com muito zelo. Peço que procure um profissional habilitado, sempre procure um profissional de referência boa. Entende? Profissionais que já estejam em ordem com o seu conselho, profissionais totalmente éticos, que estejam aqueles profissionais que estão sempre procurando buscar o melhor para você. Porque tem muitas pessoas que têm toque que estão levando a vida totalmente tranquila. Então, eu tenho que diferenciar o normal do patológico. Não é normal eu não conseguir trabalhar na hora certa porque eu estou fazendo rituais dentro de casa. Então pare e olhe um pouquinho para dentro de você. Se você tem algum sintoma, procure um profissional, que nós estamos aqui para ajudar você. Eu, como profissional, como muitos outros colegas, procure um profissional e resolva essa questão. Não caia no sofrimento, não pense que a sua vida acabou. Não se culpe, não diga, meu Deus, eu sou uma pecadora, eu vou para o inferno. Peraí, primeiro vamos descobrir o que você tem. Tudo que é patológico não é pecado. Se você é uma pessoa religiosa,
tudo que é patológico não é pecado. Então, se eu tenho toque de uma blasfêmia, eu não estou pecando. Essa pergunta eu fiz a um bispo em Curitiba em um dos cursos que eu estava fazendo lá. Porque eu estava com uma pessoa numa situação, então eu digo, eu preciso de uma autoridade maior do que eu tenho autoridade da ciência e ele tem autoridade da religião. Então, assim, aquilo que é patológico precisa ser tratado. E a partir do momento que eu trato, que eu cuido, eu tenho uma probabilidade muito grande de levar uma vida saudável. Num momento ou outro, eu vou ter uma recaída? Sim. Mas aí eu vou aprender a lidar. Quando eu sei o que é meu, o que é toque e o que não é, eu vou me aceitar. E quando eu me aceito e que eu me amo da forma que eu sou, eu vou cuidar um pouco mais de mim. Então eu agradeço muito a oportunidade pela Faculdade Uninasal que me chamou para fazer esse trabalho, inclusive a aluna Luciana também que me convidou para fazer esse trabalho. Fico muito feliz, que eu tenho certeza que isso vai ajudar um pouquinho você. Então procure profissional, tenha uma boa noite e se cuidem, gente. Qualquer coisa podem me seguir no meu Instagram, Hipnose Cláudia Salles Ferraz. Eu estou lá à disposição também. Se você tiver alguma dúvida, me procure. Se quiser me procurar também pelo meu telefone, fiquem à vontade. É o 993194411, DDD 81. Eu fico muito grata pela oportunidade e pela chance de mostrar à sociedade que o toque é uma patologia, mas que ela pode, as pessoas que têm toque podem levar uma vida muito bem e muito tranquila no seu dia a dia. Boa noite e muito obrigada.